que são então essas feridas emocionais? Existem várias feridas. Olha, os traumas, essencialmente, lá na área do cérebro, ele congela áreas. Então, ele desfavorece ali a área de conexão neuronal, né? E são sistemas ali bem rígidos, né? Que a gente chama de memórias que tem o nome de engramas, né? O nome ali técnico que a gente fala ali na neurociência. Como se fosse um carimbo Como se fosse um de uma memória. carimbão lá, tá lá o troço, entendeu? Tem um risco ali que são essas memórias. Algumas dessas memórias a gente já tem comprovação, isso daí não é uma coisa assim que você fala que é um fato, porque tem comprovação ali na área clínica. Algumas pessoas elas têm formas de conduta devido a determinados traumas. Tem um livro até maravilhoso que foi o Pedro Calabres que orientou para a leitura, que fala sobre memórias e traumas. Eu não estou lembrada do autor. Quando eu leio, eu gosto de um livro, eu leio ele umas 3 vezes. Eu sou louca, Lutz. Eu leio 3, 4 vezes, ainda sublinho. Aí viro a capa, reviro. Aí o gato come a capa. Mas bons livros merecem ser relidos, né? Às Isso. vezes melhor do que ler um novo. Você E tira ele mais fala dessa insights. definição, às vezes, de determinados traumas, ele explica as estruturas, ele fala a respeito de neurônios espelhos, ele fala uma série de coisas nesse livro. Sistemas de dissociação ali que o trauma favorece, a fragmentação de memórias. Muitas vezes a gente tenta acessar memórias com pessoas, a gente tem que tomar muito cuidado, até com o charlatanismo, que muitas vezes são associados a memórias falsas. A pessoa acha que passou, mas o importante não é aquilo que ela lembra. Segundo as feridas emocionais, o importante é como ela se sentiu. Então, basicamente, em algumas situações, alguém sempre vai ter uma ferida. E depende da forma como você conduz daquilo para frente. Lembra fechar ciclos? Lembra cuidar dessas feridas emocionais? Elas são basicamente 5. A primeira ferida é a ferida da rejeição. A ferida da rejeição, normalmente, a gente tem ali pelo genitor do mesmo sexo. E aí, cada ferida usa uma máscara para poder lidar com essa ferida. Então, quando você tem ali a ferida da rejeição, normalmente você vai usar aquela máscara de você tentar ser agradável, eventualmente, o tempo inteiro. Você pode usar uma máscara de não saber dizer não. Depois, é a ferida do abandono. Normalmente, ela é instigada pelo genitor do sexo oposto. Na ferida do abandono, você pode criar relações de dependência emocional. Depois tem a ferida da injustiça, quando eventualmente em algum momento você se sentiu injustiçado, né? E ali você pega a máscara da rigidez. São pessoas extremamente rígidas aí nas questões até da ideologia. Uhum. A ferida também da traição, quando você se sente traído por algum genitor ou por alguma situação. Pode ser uma situação boba, mas que faz você se sentir assim. A ferida da traição também gera o controle. O controle de ideias, o controle de ideologias. Depois tem a ferida que a gente chama, que é a ferida ligada ao masoquismo. Que são aquelas pessoas normalmente que têm atração por situações que sofreram ali, que sofrem algum tipo de situação, que é a ferida da humilhação. Em algum momento você se sentiu humilhado, sei lá, você sofreu bullying, ou ali a sua mãe falou, seu menino fedido, você tem cara de bolacha, humilha, sabe? Aí essa pessoa eventualmente ela vai ter aquela associação ali da dor junto com o prazer. As relações mais difíceis emocionalmente, amorosas, da gente se desvencilhar, são aquelas que misturam o prazer com a dor. Que é o que a gente chama ali, numa versão ali de linhas da psicologia, a gente chama isso de reforço intermitente. Que isso, inclusive, leva aos vícios.
que é a mistura do prazer com dor. Então, por exemplo, quando você entra numa rede social, você pode receber likes ou não. Isso é uma forma de reforço intermitente. Aí você vai tentar insistir naquela circunstância para você voltar àquela situação eventualmente que te dê um prazer. É porque você sabe que existe a possibilidade de você receber um prazer em algum momento. Então essa possibilidade começa a te assombrar ali. Ai, eu posso receber uma hora, vai dar certo. Em situações de reforço intermitente com alguns ratos, o bicho recebia, não recebia, recebia, não recebia. Tem uns que eles são levados à exaustão de clicar ali e não ter a resposta. O cérebro é muito louco. Isso tudo está associado à questão da dopamina, né? Que está todo mundo falando sobre isso hoje. Então, até quando você vai tomar um café, quando você tem um pico de pôr... Agora eu tô aprendendo uns negócios de internet, né? Grafia, né? Tem que dar uma pausinha ali no YouTube. Ou essas questões de vício em redes sociais, né? Você tem ali a dopamina tônica e afásica. Essa dopamina ela sempre vai tender à homeostase, o nosso organismo vai sempre levar ao equilíbrio. Então, quando você vê algo que te eleva muito, uma dose de cafeína, o movimento para baixo, para atender essa homeostase, ele é na mesma proporção. Tanto quando você tem uma relação sexual, você relaxa, né? Você toma um café ali, você dá um pico, depois você dá uma queda, né? Vai andando ali de acordo com o cortisol no seu dia a dia, que vai caindo aos poucos. Aliás, quer saber um pouquinho de neurociência? Não tome decisões ao final do dia. Seu cortisol está baixíssimo. A chance de você tomar uma decisão equivocada é enorme, é gigante. Você está cansado, né? Marque reuniões às 6 da tarde. Isso aí é neurociência. A gente tem que fazer um podcast só de neurociência. Porque agora eu estou misturando tudo. Neurociência com psicodinâmica. Então, aí para ter esse mecanismo de autorregulação, tem o declínio. Que a gente chama de dose dependente ao que vem depois, porque você vai tentar ter aquele prazer que deu o pico, só que não é igual, nunca é igual. Ele vai dar diferença de um para o outro. Então, quando você, muitas vezes, pessoas imaturas, que têm relações, que tem aquele love bombing no começo, que é tudo legal, né? Eu sou ali casada há 18 anos, no começo era uma maravilha, sexo, tananana, né? Você pegava a pessoa, pegava você, arrepiava. E aí, muitas pessoas que são imaturas, elas não entendem que no decorrer do tempo aquilo não tem mais. E aí elas tentam reaver aquelas estruturas e elas acham que aquilo desapareceu, que você não gosta, eventualmente. Pode até ser que você não gosta mais, mas as pessoas não entendem o trânsito do fechamento de ciclos. Lembra elas que eu confundem falei? isso com falta. Com o a amor falta, acabou. Isso. Mas não é isso, né? E aí entra nas questões lá do gênio Zygmunt Bauman, falando das relações líquidas, né? Que essas relações líquidas, elas são passageiras, elas passam, as pessoas não sabem ali conduzir alguma coisa dentro de uma estrutura, né? Que ele fala que essas relações líquidas, elas são contra a cultura.